Capela de Jesus Crucificado. Cenotáfio de Dona Ninha Arruda. Hoje, eu vou lhe contar a história da Capela de Jesus Crucificado, ou Capela de Dona Ninha Arruda na cidade de Pacoti, no Ceará, na Serra de Baturité. Um detalhe, dizem que ela é mal assombrada. Buu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 u
Seria possível um templo construído para servir de ponto de oração se tornar um local sombrio? Uma casa que deveria ser abrigo dos desesperados transformar-se num recinto que transmita medo? No documentário de hoje, iremos contar a história em detalhes da igreja de Dona Aninha, situada na cidade de Pacoti, Ceará, que muitos relatam ser mal assombrada, citando inclusive registros de aparições de fantasmas. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! É exatamente meia-noite. Eu vim aqui na capela de Pacoti. Aqui diz que é mal assombrada. A gente já chegou aqui na igreja mal assombrada aqui do Pacoti, tá? Que é essa daqui. É impossível passar pela rodovia CE 065 no trecho entre as cidades de Guaramiranga e Pacoti, Ceará, sem notar a beleza e a imponência de um monumento religioso erguido às suas margens. Apesar da evidente falta de manutenção e do aparente estado de abandono que resultou na ocorrência de pichações, rachaduras e na queda de algumas peças e esculturas que ornamentavam o local, a estrutura ainda mantém-se tão bela e singular que é difícil cruzar o local sem sentir um desejo quase incontrolável de parar, apreciar ou mesmo registrar em fotos e vídeos. Do lado oposto da rodovia, em frente à igreja, vê-se um monumento contendo uma placa com os dizeres: "A querida e inesquecível Dona Aninha, que deste lugar bendito, às 9 horas de domingo, 19 de 1 de 1941, subiu inesperadamente ao céu, onde goza a visão beatífica e contempla a Virgem Imaculada Mãe de Deus. Tributo do amor e da dedicação de seu amargurado esposo, Ananias Arruda, que deste lugar sagrado e ao pé da cruz redentora, banhado em abundantes lágrimas de cruciante saudade, a contempla e pede a todos que por aqui passarem uma prece para a maior glorificação de sua santa consorte." 26 de janeiro de 1941. Domingo, manhã brumosa de 19 de janeiro de 1941, nas proximidades do sítio Arvoredo passeavam algumas alunas do Patronato da Imaculada Conceição acompanhadas de Dona Ana dos Santos Arruda, de 1895 a 1941, esposa do afamado Ananias Arruda. Dona Aninha, como era chamada, que também estava acompanhada de sua filha de criação, Rocivalda Pis. O casal não tinham fios biológicos, pois bem, sentiu-se mal durante a caminhada e de súbito faleceu ali mesmo à margem da estrada, vítima de um aneurisma cerebral. Dona Aninha, que estava hospedada no patronato, passaria alguns dias na cidade em missão cívico-religiosa, regressando a Baturité, onde morava, no fim do mês. Juntamente ao esposo, eram beneméritos de inúmeras obras ligadas ao catolicismo, extremamente devotos que eram, e possuidores de muitos bens. Ananias era multifacetado: agricultor, comerciante, político, editor-chefe do jornal A Verdade e comendador, título concedido pelo Papa que lhe dava o direito vitalício, dentre outros, de possuir uma capela residencial e construir outras onde quer que fosse possível. Grande comoção seguiu-se ao fatídico episódio da morte prematura aos 45 anos de Dona Aninha, sepultada 2 dias depois no cemitério de Baturité. Em seguida, o esposo desolado sobe a serra para conhecer o exato local onde ela falecera e manda construir um pequeno monumento inaugurado no 7º dia. Tratava-se de uma pequena coluna de alvenaria, na qual foi encravada uma cruz de boa madeira, em cuja base estava uma artística floreira e em cuja haste estava cravada uma moldura envidraçada, contendo na mesma, no alto, uma imagem da Virgem ao centro, um retrato de Dona Aninha e embaixo uma fotografia de Ananias com a seguinte dedicatória súplica: "A querida e inesquecível Dona Aninha, que deste lugar bendito, às 9 horas de domingo 19 de janeiro de 1941, subiu inesperadamente ao céu, onde goza a visão beatífica e contempla a Virgem Imaculada Mãe de Deus, tributo do amor e da dedicação de seu amargurado esposo, Ananias Arruda, que deste lugar sagrado e ao pé da cruz redentora, banhado em abundantes lágrimas de cruciante saudade, a contempla e pede a todos que por aqui passarem uma prece para a maior glorificação de sua santa consorte, 26 de janeiro de 1941.
Na grande cruz estava pregado um precioso crucifixo da Terra Santa, lembrança de Jerusalém, adquirido pelo casal na viagem que fizeram para lá em 1925. O monumento, circundado por grade de ferro, tinha ao sopé uma cruz de madeira, doação do patronato, que fora beneficiado com doações do casal para a construção do prédio octogonal do Jardim da Infância, denominado Pavilhão Dona Ninha Arruda. Na linguagem técnica da arquitetura chama-se a pequena construção erguida no local da morte de alguém de cenotáfio, isto é, um monumento sepulcral erigido em memória de um morto sepultado noutra parte, aonde se aplica o termo epitáfio, do grego, sobre o túmulo, que por sua vez consiste na inscrição, ou breve elogio fúnebre, da lápide ou estela do local onde se encontram os restos mortais. Alguns países têm na sua capital um cenotáfio sobre um túmulo vazio em honra ao soldado desconhecido, fazendo homenagem aos heróis anônimos das guerras. De maneira simples, conhecemos muitos cenotáfios levantados à beira de estradas, geralmente marcando locais de morte por atropelamento, em formato de capelas em miniatura ou simplesmente pequenas bases para cruzes. Não obstante, tributo ainda maior foi a construção de 2 capelas por Ananias em memória de sua Dona Ninha. A primeira com invocação a Santa Ana foi inaugurada aos 21 de dezembro de 1941, elevada na casa onde ela nasceu no município de Saboeiro, e a segunda igreja tendo como padroeiro Jesus crucificado, edificada no local onde morrera em Pacoti e inaugurada no primeiro aniversário de sua morte na data de 19 de janeiro de 1942. Esta, sem dúvida, uma das maiores solenidades religiosas da história serrana. O ato da bênção da capela em Pacoti foi imponente e piedoso não só pelo oficiante que foi o arcebispo metropolitano Dom Lustosa, como pelo comparecimento de representantes de diversas ordens religiosas, autoridades, inúmeras associações católicas, famílias e incomputável massa popular. De Pacoti foram as irmãs de caridade e alunas do patronato, o prefeito Alarico Ribeiro, o juiz Dr. Agostinho Filho e outras autoridades, além de inúmeras pessoas de todos os recantos do município. As cerimônias e as orações litúrgicas foram cantadas pelo senhor arcebispo e pela Escola Cantorum do Noviciado dos Capuchinhos de Guaramiranga. Após a bênção do templo, Dom Antônio benzeu as imagens dos diversos altares e o expressivo monumento ereto do outro lado da estrada que lhe serve de patamar e que substituiu o primitivo monumento anteriormente descrito. Na primeira missa, compareceram cerca de 200 pessoas, porém a lotação de peregrinos durou o dia inteiro. De Baturité, vieram 7 caminhões, um auto-ônibus e um automóvel. Ao todo foram celebradas diversas missas até o cair da tarde na presença de grande assembleia com a maior parte impossibilitada de adentrar a pequenina capela tomando toda a estrada, situação que não trazia grandes problemas, pois o trânsito era praticamente inexistente do período. Segue a descrição física da capela no dia de sua inauguração, adaptada do jornal A Verdade. A Igreja de Jesus Crucificado foi construída por uma planta idealizada por Ananias Arruda, que administrou os serviços de sua construção que estiveram a cargo do pedreiro Clóvis de Barros. Está localizada à margem esquerda da estrada Pacoti-Guaramiranga, sobre uma barreira na altura de 2 metros acima do nível da mesma estrada, para a qual se sobrepor 2 escadarias de marmorito que terminam num pórtico externo sobre o qual se eleva uma bela torre assentada em colunas e desenhada por Orlando Luna Freire de acordo com o plano projetado. Tem 5 altares. O principal, que é dedicado a Jesus crucificado, se acha em frente ao pórtico da torre com paredes circulares que terminam em abóbada com vitrais verdes e brancos, tendo um deles a forma de cruz, em frente do qual está uma imagem do crucificado tendo ao pé as imagens da Virgem Dolorosa, S. João Evangelista e Santa Maria Madalena. Aos lados, intermediados com janelas com vitrais, estão os altares de Santo Inácio de Loyola, cuja festa a igreja celebra no dia em que nasceu a saudosa Dona Ninha, e de S. Sebastião, santo do dia em que ela foi sepultada. Nas extremidades laterais da igreja, que tem uma área interna de 14 metros por 4 metros, foram construídos 2 altares recuados em forma de pequenas capelas com abóbadas e vitrais em honra de S. José, padroeiro da Boa Morte de Santa Ana, santa que deu o nome à saudosa Dona Ninha. No pórtico da torre, ao lado da estrada, há uma bela estátua do Sagrado Coração de Jesus construída em granito pelos irmãos Bernardini do Rio de Janeiro. No mesmo pórtico, para o centro da igreja, há um grosso vidro que dá vista a todo o interior da mesma. À margem direita da estrada, em frente à igreja e ao lado do local onde foi arrebatada ao seio de Deus, a saudosa Dona Ninha, eleva-se em forma de monumento um grande cruzeiro com a imagem de Cristo, ao pé do qual entre jardineiras estão 2 lápides de mármore. Uma, em substituição a quadro que fora colocado anteriormente, tem uma imagem da Virgem e os retratos de Dona Ninha e de seu amargurado esposo feitos em porcelana engastados entre os mesmos dizeres do antigo envidraçado.
A outra, que se acha no pedestal principal, tem uma fotografia de Dona Ninha no leito mortuário, com os seguintes dizeres: Ana dos Santos Arruda, saudosa consorte de Ananias Arruda. Nasceu em Saboeiro aos 31 de julho de 1895, casou-se em Baturité aos 17 de setembro de 1911 e faleceu em Pacoti aos 19 de janeiro de 1941. Aos lados do monumento, entre jardineiras de cimento armado, elevam-se 4 grandes colunas recebendo simbólicos anjos, em frente às quais, no começo e no fim das escadarias da igreja estão outras 4 colunas também entre jardineiras e recebendo outros 4 anjos. No paredão de granito sobre o qual se elevam as escadarias e a torre, está colocada no centro uma grande lápide de mármore no cimo da qual há uma imagem de Jesus crucificado com os seguintes dizeres: Igreja de Jesus crucificado construída por Ananias Arruda em frente ao lugar, onde na manhã de 19 de janeiro de 1941, foi chamada ao seio de Deus súbita e inesperadamente, sua querida Dona Ninha, Ana dos Santos Arruda, solenemente bem inaugurada pelo senhor arcebispo de Antônio Lustosa, com assistência do esposo, filhos, pai, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, do interventor Menezes Pimentel, secretários de Estado, jesuítas, salesianos, salesianas, franciscanas, capuchinhas, irmãs de caridade, associações religiosas, imprensa, grande número de sacerdotes, autoridades, famílias de Pacoti, Baturité, Fortaleza e Saboeiro e grande massa popular havendo pregação preparatória de 3 dias, missas, grande número de comunhões e exéquias de primeiro aniversário de falecimento. Ananias Arruda pede a todas as pessoas que visitarem esta igreja, uma prece a Deus pela maior glorificação no céu de sua querida e inesquecível consorte Dona Ninha Santos Arruda. Ao lado direito há um cofre acima do qual se leem as seguintes palavras: é salutar rezar pelos mortos. Uma esmola para as almas do purgatório. Ao lado esquerdo há outro com os dizeres: quem dá aos pobres empresta a Deus. Uma esmola para os pobres. Abaixo da referida lápide, sobre uma pequena coluna está um anjo com uma cruz na mão tendo a outra em direção ao lugar do falecimento da saudosa Dona Ninha, cujo local está revestido de concreto que se estende em toda a largura da estrada e acompanha o espaço da igreja formando o patamar da mesma. A igreja é circundada por balaustradas de cimento armado sobre as quais estão colocadas longas jardineiras que se acham cheias de plantas com variadas e perfumadas flores. A construção da igreja contou com prévia autorização oficial do governo do estado e em terreno gentilmente cedido pelo Sr. Robert Gradvol e com aprovação do excelentíssimo e reverendo Sr. Arcebispo Metropolitano. Hoje, a Capela de Jesus Crucificado é conhecida popularmente como Capelinha do Arvoredo, Oratório ou Cenotáfio de Dona Ninha Arruda, apesar de na verdade termos aí um complexo formado por 2 edificações distintas, um cenotáfio, um monumento com cruzeiro e uma capela à sua frente. Foi o primeiro bem arquitetônico a ser tombado pela municipalidade, em 1995, por ocasião de uma visita técnica da equipe regional do IFAM de Fortaleza que solicitou ao governo local o início de uma política de preservação patrimonial. Lei Municipal nº 891 de 95, de 30 de junho de 1995. Tomba ao patrimônio público do município de Pacoti o bem que indica e dá outras providências. O prefeito municipal de Pacoti, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Arte, primeiro, fica tombada ao patrimônio histórico e turístico do município de Pacoti, a capela localizada às margens da CE 065, trecho Pacoti-Guaramiranga, encravada nas terras do Sítio Arvoredo, neste município. Arte, segundo, o município encarregar-se-á da recuperação, manutenção e administração do bem tombado nesta lei. Arte, terceiro, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Pacoti, CE, 30 de junho de 1995. Pedro Antônio Brito Filho. Prefeito Municipal. Como uma espécie de imposição, de cima para baixo, costume dos atos de governo, durante esse processo automático de tombamento não houve espaço para a educação patrimonial que garantiria uma maior valorização daquele bem e consequentes cobranças de preservação através do conhecimento de sua história pelo povo. De tal modo que desde então, contradizendo a legalidade, a capela tornou-se alvo fácil de atos de vandalismos e por ter sido profanada deixou de funcionar como tal.
Algumas imagens sacras de seu interior se encontram na residência de Ananias Arruda em Baturité, hoje espaço do museu mantido pela família, ou no poder de particulares. Querubins quebrados, escadaria modificada após a destruição parcial pelo impacto de um veículo, placas de mármore com textos cobertos pela irresponsável pintura cal que deveria cobrir apenas as paredes. E por fim projetos de restauração que já foram postos no papel, no entanto nunca na prática. Ainda contribuem para esse abandono a relativa distância da capela do centro de Pacoti e, principalmente, o problema de acesso à mesma devido ao trânsito movimentado da moderna rodovia que torna o percurso um tanto perigoso. Mais que isso, o desconhecimento da história de amor que envolve sua construção fizeram as novas gerações criarem narrativas das mais absurdas que citam carruagens, quedas de cavalo, mausoléu e assombrações que mais distancia esse lugar da memória coletiva pela força da superstição. Seu estado atual é, infelizmente, deplorável e reflete a insensibilidade do poder público na questão do patrimônio histórico. Curiosamente, na mesma rodovia que dá acesso ao centro de Pacoti do lado que ruma a Palmácia, encontrar-se-á outro cenotáfio, no entanto modesto como a maioria, contíguo ao sítio Olho d'Água. Este foi erguido em memória do professor Samuel Uchoa, ali assassinado cruelmente em 1963, numa história totalmente oposta à primeira, uma vez que evoca o ódio, ao invés do amor. Assim como na vida o fim é a morte, nossa cidade aponta nas suas duas saídas, dois marcos que celebram esse fim. Ante esse comum mistério humano, continuemos a observar como muitos saíram da vida para entrar na história. Fonte e livro Pacoti, História e Memória, de Levi Jucá, editora Premius, 2014. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.